população brasileira. Meu nome é Patrícia Laia, eu sou diretora do Sindicato RJ e conselheira da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre uma tentativa que houve em 1979 e 1980 de tomar as águas profundas da Bacia de Campos através de mudança nos contratos de risco, nas regras dos contratos de risco. E essa tentativa é análoga à tentativa agora, através do PLC 78/2018, de nos levar os melhores campos, alguns dos melhores campos do pré-sal, da seção onerosa, para as multinacionais de petróleo e gás. Então, o que aconteceu lá em 1979 e 1980? Na década de 70, nós tínhamos tido, então, dois choques do petróleo. O primeiro choque em 1973 e o segundo choque em 1979. As companhias multinacionais de petróleo, então, elas estavam pressionadas pela perda de reservas e produção, também que já vinha ocorrendo através da nacionalização de petróleo e gás nos países produtores. O que acontecia aqui no Brasil? Aqui no Brasil, ao contrário, em 1974 nós tínhamos descoberto garopa, em 1975 nós descobrimos vários outros campos, e vale destacar o campo de Namorado, que num relatório feito para a CIA em 1978, o relatório Nering, era tido como o primeiro gigante brasileiro em perspectiva, a depender das suas extensões que seriam perfuradas no futuro próximo naquela época. O que acontecia então? O Brasil estava descobrindo uma nova província, que era a província de Campos, enquanto no mundo inteiro a gente estava tendo um aumento do preço do petróleo e as multinacionais estavam perdendo seus campos, sua produção e suas reservas. Então elas estavam buscando novas áreas. Elas já tinham conseguido lá o Mar do Norte, que em 1969 foi feita a primeira descoberta no campo Ekofisk, na plataforma continental norueguesa. Mas em 1975, por exemplo, a revista Time publicou uma reportagem onde ela mostrava que foram gastos no desenvolvimento das tecnologias para viabilizar o Mar do Norte 11 bilhões de dólares naquela época, a mais do que foram gastos pelos americanos para colocar o homem na Lua. Então as multinacionais continuavam atrás de áreas e já tinham arrancado do governo militar em 1975 e 1976 os contratos de risco, que eram contratos mediante os quais elas podiam explorar petróleo numa área sob o risco delas perderem dinheiro se elas não encontrassem nada. Mas o que aconteceu foi que em 1979, através de um telegrama enviado pelo ministro César Caos à direção da Petrobras, foi proposta então uma mudança nas regras do contrato de risco sem passar pelo Congresso. O diretor que recebeu esse telegrama na Petrobras era o diretor de exploração naquela época, 1979, 1980, que era Carlos Walter Marinho Campos, o homem que comandou a ida para o mar da Petrobras. Ele ficou extremamente indignado com isso e ele chamou na sua sala um geólogo de carreira da Petrobras, que também era o presidente da Sociedade Brasileira de Geologia naquela época, e pediu que ele pensasse uma forma de fazer a denúncia, chegar à população, que tinha aquele telegrama vindo da presidência da República, porque o ministro de Minas e Energia, César Caos, falava em nome do presidente Figueiredo, mandando entregar às multinacionais as áreas que elas quisessem para escolher, inclusive os estudos que a Petrobras já tivesse feito. Eles conseguiram fazer uma denúncia através do Teotônio Vilela, o senador Teotônio Vilela, o pai de Alagoas, que depois ficou conhecido como o Menestrel das Alagoas pela sua luta pela democratização do nosso país, e que já era naquela época uma pessoa de referência. Então eles fizeram essa denúncia chegar até o senador Teotônio Vilela, e ele, em Brasília, no dia 14 de abril de 1980, ele levou essa denúncia ao Congresso. Essa denúncia que estava sendo então feita uma mudança nos contratos de risco sem passar pelo Congresso e entregando então as multinacionais até a Bacia de Campos. Isso teve uma repercussão em parte da imprensa, porque uma outra parte da imprensa se calou, mas no dia seguinte, que foi uma terça-feira, 15 de abril de 1980, o jornal Tribuna da Imprensa dava uma manchete que era: Teotônio convoca os militares para conter César Caos. Alguns militares já vinham externando também a sua contrariedade com a entrega de vários setores da economia do país, das multinacionais estrangeiras, e entre eles vale destacar o general Andrada Serpa, o general Hernani Airosa. Então o que aconteceu a seguir foi uma reação dos setores nacionalistas da sociedade, setor militar. Naquela mesma semana, no dia seguinte, o general
Andrada Serpa, fez um discurso onde ele sugeria que a política energética do governo deveria sofrer uma mudança de rumo. Na tarde da quarta-feira 16, ele foi exonerado por telefone, tá? E o que aconteceu é que a sociedade brasileira, então, teve conhecimento de um fato que ia ocorrer sem que ela até soubesse, se não tivesse havido uma reação dos geólogos, né, do chefe da exploração, e se essa denúncia não tivesse chegado ao Congresso. Bom, essa teve uma reação dos partidos políticos também. O PTB imediatamente, a liderança do PTB, Alceu Colares, imediatamente falou que era contra esse tipo de mudança. O PMDB, Ulisses Guimarães, demonstrou seu repúdio à exoneração do general, que era uma referência na luta pelas riquezas nacionais e pelo desenvolvimento do Brasil. Então, o que aconteceu foi que aquela tentativa de manipulação das regras do contrato de risco para beneficiar as multinacionais, ela foi frustrada pela ação dos segmentos militares e civis da nossa sociedade defendendo as nossas riquezas. Pois bem, hoje a gente com o pré-sal nas mãos, que é uma província fantástica, caracterizada por campos super gigantes como Lula, Búzios e os campos do complexo de Sururus, Berbigões e Atapuz. Essa riqueza está ameaçada, uma parte dela que é muito importante, que é a parte da cessão onerosa, está ameaçada de venda de até 70% para as multinacionais estrangeiras por causa do PLC 78/2018 do deputado Aleluia, que não foi reeleito pelos baianos, que reconheceram essa traição, esse crime lesa pátria e não o reelegeram, mas que está no Congresso para ser votado a qualquer momento. E a gente tem aí a liderança do governo, o futuro homem forte da economia, que é o senhor Guedes, querendo fazer de qualquer forma esse leilão, querendo inclusive vai passar o Congresso e fazer através do TCU. E o que está sendo dito à população é que os municípios vão receber, então, um percentual do que eles vão arrecadar com esse leilão, que é de 100 a 120 bilhões. Ora, o que a Petrobras vai devolver à nação apenas com a exploração do excedente da cessão onerosa, que já deveria ter sido contratada, que foi paralisada pelo ministro José Jorge, ligado ao PSDB, quando ele era ministro do Tribunal de Contas da União. Esse percentual que a Petrobras vai pagar quando explorar um regime de partilha o excedente, ao mesmo tempo que ela já vai estar explorando os campos, a cessão onerosa, que é 100% da Petrobras, só essa soma vai ser de mais de 640 bilhões para serem alocados originalmente em saúde e educação. Então, os prefeitos, eles fiquem atentos ao que está acontecendo, os governadores fiquem atentos, pressionem seus senadores para não votarem esse projeto de crime lesa pátria. O que aconteceu no passado está acontecendo novamente agora. E a magnitude dos campos é muito maior. Então, nós precisamos defender que esse petróleo venha prover a energia para o desenvolvimento sustentado do Brasil. Muito obrigada pela sua atenção. Participe, atue, seja contra esse projeto, vá no site do e-Cidadania, vote não. E nas mídias sociais, faça campanha. Pessoal, não queria me alongar muito, mas é importante falar sobre a questão do gás, que vai estar substituindo em grande parte o petróleo, a cada vez mais está substituindo, e é uma energia mais limpa. Os nossos campos do pré-sal, embora sejam campos supergigantes de óleo, eles contêm muito gás misturado, dissolvido no óleo, né? E esse gás deve ser utilizado para o desenvolvimento nacional. E as empresas petrolíferas internacionais querem se apropriar desse óleo e desse gás para desenvolver os mercados deles fora do Brasil. Se vocês procurarem no Google LNG Market 2025, dá uma olhada, não vou falar nada não, só olha, vai buscar. Vocês vão ver o que está previsto para 2025 na questão do gás. E a gente está entregando agora, os nossos congressistas, o nosso governo, através das medidas que estão sendo tomadas no Congresso agora, estão querendo entregar de bandeja para essas empresas. Já estão fazendo isso. E isso aí vai atrasar o nosso desenvolvimento. E de acordo com os volumes em place calculados para todas as áreas leiloadas pela Agência Nacional de Petróleo, entre a segunda e quinta rodadas, não há nenhuma área
com volumes in place comparáveis aos volumes in place dos campos da seção onerosa, desse campo de Búzios. Então a gente tem que saber exatamente por que estão vindo atrás da seção onerosa. E a gente tem que defender essa riqueza, independente de quem você votou nessas eleições, vote pelo Brasil. É o nosso futuro, o futuro do país, o futuro dos nossos filhos e netos que está em jogo. Então vamos votar contra esse crime lesa-pátria que está acontecendo agora. Se deixarmos, não lutarmos por isso, vai ser tarde demais.